Muito boa noite. Hoje é 27, hoje são 27 de maio de 2020, 9 horas da noite. Estamos na nossa sétima conversa da série Reflexões sobre Práticas Educativas e a Natureza. Hoje a conversa vai ser com André Moreira, meu companheiro de trabalho no colégio UBM, que já está pontualmente aí online. Estou esperando ele entrar. Então, estamos nós conectados. Tá me Já, escutando? eu estou te escutando. E você, André, tá me escutando? Só um minuto. Estamos entrando na nossa penúltima conversa, no penúltimo encontro dessa série de maio, que teve um tema muito aberto, que são as práticas educativas e a natureza, ou seja, dá para falar de muita coisa. Nós tivemos no primeiro dia a Gisela, que falou do projeto da Que Etiquetar. Depois tivemos a Mônica, do Movimento Bloom. Depois a Cris brasileira, que nos deu uma chacoalhada sobre a astrogeofenomenologia. Depois a Ana Carol Tomé, com a educação inclusiva e a natureza. André acompanhou tudo isso, né? Depois veio o Acompanhei. Rafael Bittencourt, que falou do projeto Em Face. E aí teríamos o William, na sexta-feira, ele não pôde participar. E aí fizemos uma brincadeira entre mim e a Ana Letícia, e agora estou com o André para falar entre a fresta entre o saber cartesiano, o pensamento cartesiano e o pensamento sistêmico. André, é, conte-me lá, conte-me tudo. Queria, enquanto o povo está chegando, vamos fazer um preâmbulo, pode ser? Para a gente Pode. aquecer as nossas turbinas, as nossas máquinas. Hoje é dia 27 de maio, é Dia Nacional da Mata Atlântica. Você que é um cara que contribui muito para o plantio de mudas nativas na Mata Atlântica. Tanto aí na tua área, lá na tua área em Piraí, quanto aqui em Barra Mansa, né, no UBM. E hoje também foi a tentativa da SpaceX de lançar um foguete, depois de 9 anos que os Estados Unidos não levam nenhum ser humano para o espaço, né? Eu estou juntando esses dois temas porque tem gente olhando para lá e a gente está olhando para cá, né? Para o nosso entorno. E para a gente aquecer as nossas turbinas, vamos lá, comenta aí esses episódios. Então, primeiro agradecer a você a oportunidade, né, de estar aqui papeando contigo. Tô achando esse formato dessas lives suas muito bacana e espero que você continue e não pare, entendeu? Que você vai mudando os temas, enfim, você sabe o arranjo, né? E também não gostaria, sabe, Rafael, já de agradecer de antemão a sua prima, né, Lalinha, E tá aí nos que... assistindo. Ah, ela tá aí? Tá aí, já vi ela Lalinha, entrando aí. obrigado. E porque ela praticamente abriu a porta, né, para nós darmos sequência a esse trabalho chamado Programa Ambiental Gaia. Eu vejo assim o dia da Mata Atlântica como um dia de reflexão, sabe, Rafael? Porque é muito triste você perceber que ainda existe um desmatamento muito grande nesse tipo de, enfim, fauna e flora, né? Tão peculiar ao nosso Brasil, entendeu? Eu vejo com tristeza. Mas eu acho De- também que é um momento da gente fazer. depois de um ministro do Meio Ambiente mandar passar boiada enquanto a mídia tá baixa, né? Com a guarda baixa. Pô, tem certeza que você quer entrar nesse assunto? Não, vamos seguir, vamos seguir. Estamos aqui só aquecendo as turbinas, André, para dar o tempo do pessoal Não, chegar, não se existe. aconchegar aí na sala. Então,
Mas é um momento também de reflexão e eu acho que nós temos que nos unirmos, sabe, Rafael? Ou seja, a galera que, que tem isso dentro muito forte, ou seja, a preservação, a sustentabilidade, o desejo de deixar um planeta mais bacana para as gerações que estão vindo. Eu acho que tem que pegar firme nisso. E outra coisa, você vê, nós lá dentro do colégio, né, e você é um entusiasta, e você, quantas vezes fomos lá pegar as mudas, né, diante dessa parceria, né, do Programa Ambiental Gaia com a Light, você vê a satisfação das crianças, sabe? O entusiasmo de pegar uma muda nativa da Mata Atlântica, fazer lá, né, o berçário, colocar dentro, Eles ficam sabe? Os olhos tão felizes. animados de ter contato com o pau-brasil, né? Que árvore simbólica é essa, né? Bacana demais, cara. Eu acho que isso aí tem que ser contínuo, não pode parar. Agora, com relação àquilo que você apontou aí, né, sobre essa reativação norte-americana em relação às viagens espaciais, eu vejo sob duas óticas. Uma questão militar, né? Os Estados Unidos, provavelmente, eles devem ter um planejamento estratégico militar e, por alguma razão, existe essa necessidade de reiniciar. E, por outro lado, filosofando um pouco, é necessário dar um descarte para esse avanço tecnológico. É preciso colocar ele em prática. É preciso saber a funcionalidade dele. Nós temos pouca noção do que o ponto que, por exemplo, essas grandes nações já chegaram, principalmente os Estados Unidos, em termos de avanço tecnológico. Então, eu acho que casam as duas coisas, né? A questão militar e a questão de colocar para rodar certo tipo de tecnologia para ver a funcionalidade disso. Mas por que que eu estou tocando no assunto? Porque quando você me propôs esse tema, entre o pensamento cartesiano e o pensamento sistêmico, eu hoje passei me alimentando, cada véspera de semana, né, que eu entro com cada pessoa, eu tento entrar um pouco no universo dela e do tema. Então eu fico me alimentando desse tema. E te confesso que eu queria começar essa live perguntando para você que raios de fresta é essa, André? Né? Que raios de fresta é essa? E aí eu pensei assim, hoje, quando acompanhando a expectativa, né, da SpaceX de lançar o foguete, e foi cancelado faltando 10 minutos por mau tempo, vai voltar sábado, vai ser 4h22 da tarde no Brasil. Pensei que um astronauta precisa saber, né? Então, qual é o conhecimento que um astronauta tem que ter para chegar lá? Será que não é um saber sistêmico, né? Correto. A gente andou falando da fragmentação do saber, né? Essa divisão escolar das múltiplas disciplinas, essa coisa cartesiana do saber, não nos impede de chegarmos a ter uma população de cosmonautas, de pessoas que olhem para fora do planeta. Bom, mas antes eu quero soltar essa pergunta. O professor André, não apresentei, né? Professor de História, educador de História, né? Também educador ambiental, foi educador do Estado e hoje está educador no Colégio UBM. E por isso que essas questões geopolíticas, ambientais vão permear a nossa conversa hoje. Então, André, que raios de fresta é essa? Eu queria começar naquilo que você falou do astronauta. Você disse aí muito bem, ele tem que ter esse pensamento sistêmico. Vamos fazer um link aqui com as nossas crianças. Por exemplo, um aluno nosso do 7º ano, ok? Ele aprende lá geografia, história, matemática, ciência, blá, 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 blá. Correto. Isso é uma situação. Se eu pegar, colocar num espaço, um guidão, roda, cabo de aço, freio, quadro, tudo separado, e perguntar para uma criança, o que é isso? Vai falar, isso é uma roda. Ok, isso aqui? Ah, isso é um guidão. Tá. Mas quando eu junto tudo isso, eu tenho o quê? Uma bicicleta, correto?
Só que a criança, ela não enxerga a bicicleta, ela enxerga as partes da bicicleta. Então, quando uma criança do 7º ano estuda matemática, geografia, é como se ele estivesse vendo o guidão, a roda, ele não enxerga a bicicleta, ele não enxerga sistemicamente aquilo que ele está lidando. E não adianta, por exemplo, um pedagogo dizer assim para mim, não, mas porque ele não tem maturidade ainda. Não, tanto tem que ele passa de ano, não é isso? Ele passou de ano. Mas se você perguntar para ele o que tem a ver o que você está aprendendo com história, com o que tem a ver o que você está aprendendo com geografia, ele não consegue linkar com matemática. Ele não consegue. Ele vê, entre aspas, a bicicleta desmontada. Correto? Eu vejo que a fresta é justamente essa conexão, Rafael. É ele enxergar que se pegar o quadro, um guidão, com a roda, com a corrente, dá uma bicicleta. E a bicicleta tem inúmeras funcionalidades. Então, a fresta seria essa reconexão ou essa conexão. A fresta também pode ser a natureza, porque nós estamos numa transição, é um pé no inferno e a cabeça no céu. Hoje, eu vejo dessa forma, que nós estamos numa transição. O pensamento cartesiano, ele não mais nos atende. Por quê? Porque os problemas são complexos demais. E para problemas complexos, exigem soluções sistêmicas. Não tem como fugir disso. É necessário uma nova reconfiguração educacional, uma nova reconfiguração social. Porque nós já conversamos sobre isso outras vezes, né? A gente bate muito papo. Nós não vivemos uma crise política, nem econômica, nem cultural, nem social. Nós vivemos uma crise na consciência. É isso que tem que ser... Nós temos que lidar com isso, fazer essa superação. Por isso que eu acho bacana o trabalho que você e seus colegas executam, sabe? Essa coisa de buscar esse desemparedamento da infância, né? Inclusive, para as pessoas que estão nos assistindo, eu conheci o Rafael dessa forma, né? Cada 10 palavras, 8 ele falava, desemparedamento da infância. Aí eu falava, pô, já vi esse cara com esse assunto. Aí, depois passava um tempo, blá, 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 Léia Tiriba, blá, 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 José Pacheco. Eu falei, pô, que Léia Tiriba, José Pacheco. E aí, quando você começou a me mostrar esse lado, né, o resultado está aqui, né? Nós estamos reunidos aqui. Eu vejo que a fresta é isso. Esse é o buraco que nós temos que entrar. E preencher, né? Eu acho que a fresta é o aprender a aprender, né? Será mesmo Isso. que precisamos? Ó, eu não que eu concorde ou discorde, né? Vamos entrar aqui num buraco sem fim, né? Num buraco negro de pensamentos, né? Eu vi aí que a Marcelo e o William estão assistindo. Vi que a Montserrat também no México está assistindo. O pessoal de Portugal também. A Jade, sua queridíssima educanda. Então, só mandar um alô para essa turma toda que sempre nos apoia, né? E nos espalha por aí. Então, eu Bacana. acho, André, que a obrigatoriedade de eu estar conversando com você agora pelo Instagram é uma fresta. A fresta é esse lugar entre um e o outro, que agora nós não agendamos mais uma reunião num lugar, nós agendamos o onde virou um aplicativo. Olha, Correto. vamos conversar onde? Que eu estava falando da quadridimensionalidade contigo, né, durante esses dias. Qual é a quarta dimensão? Não é a altura, não é a largura, não é o comprimento, é o tempo. E o tempo, ele sugere movimento e deslocamento no espaço. O tempo em si, só a passar, ele está sempre em expansão de um lugar. Então a gente só marca agora o tempo, o lugar agora é conosco mesmo, ou mais próximo que estamos de uma máquina, que é uma tecnologia. Ou seja, esse telefone que está na minha frente é uma grande fresta que dobra o espaço da tua casa e me faz conectar com você agora de forma, com todas as aspas do mundo, quântica. Então, quer dizer, qual é o lugar que a gente se encontra? É o Instagram, Facebook, YouTube, Zoom
Jitsi, Hangout, Google, o Meets, Hangout Meets. Qual é o lugar? O lugar é esse, porque se eu marcar com você agora às 4h22 no Instagram e você estiver no Hangouts, a gente não vai se encontrar. É a mesma coisa que se marcasse uma reunião com você na sala verde do PAG no UBM e fosse parar na sala verde desculpa, da EDB em Resende. A gente não vai se encontrar, apesar de ambas serem sala verde. Quer dizer, essa fresta, esse lugar agora que é preenchido por um tempo que nos faz encontrar num espaço que é a minha casa, a tua casa. Mas para saber disso, é preciso saber sobre máquinas. Né? Eu queria entrar um pouco nisso, sobre essa fragmentação do conhecimento, das ciências positivas, né? Da matemática, da química, biologia, astronomia, física, e até a gente chegar e falar em saber sistêmico, porque a gente precisou dar uma de Tom Zé, de confundir para poder entender, de iluminar para poder cegar, tá ficando cego para poder guiar, né? Então, depois que a gente dividiu todas essas disciplinas, agora a gente tem que juntar tudo isso num saber sistêmico. Então, a nossa capacidade de sentirmos como seres humanos parte de um todo, ela foi reduzida às máquinas, a todas elas, né? A máquina do café, a máquina do computador, a máquina foguete. Então, primeiro assim, bacana essa reflexão sua, tá? Você foi longe. Até fez a curva aí no espaço, entendeu? Eu não tinha parado para pensar nisso. Realmente, essas tecnologias é a quarta dimensão, né? Olha só, fazendo assim, sem querer dar aula de história, mas o nascimento do pensamento cartesiano foi importante, porque veio superar todo aquele misticismo da Idade Média. Não que a Idade Média não tivesse tecnologia. É um erro achar que não existia tecnologia na Idade Média, não existia tecnologia na Idade Antiga. Não, isso não é inconcebível. O homem, desde o início, ele desenvolve tecnologia. Mas para superar um pouco aquele misticismo da Idade Média, foi necessário um novo arranjo intelectual. Aí nasce esse pensamento cartesiano, tá? E que tem ali René Descartes, né, como considerado o pai do pensamento cartesiano. Aí depois nós temos figuras expoentes como Isaac Newton, Galileu Galilei, né? E nasce esse pensamento. O que foi necessário naquele momento? A fragmentação das disciplinas. Era necessário fragmentar para desenvolver a metodologia científica, para Ou seja, como tornar... diz o Descartes, desdobrar um problema na menor parte possível e resolver cada uma delas. Exatamente. E isso foi necessário naquele momento. Mas a sociedade, ela tinha um outro contexto, tanto no ambiente urbano quanto no ambiente natural. Era um outro contexto. E aí, esse pensamento foi avançando, foi avançando. À medida que foi avançando, com a evolução das máquinas, né, com a apropriação de certos conhecimentos, começou a surgirem, a nascerem problemas complexos, principalmente referentes à questão humana propriamente dita, a relação do homem com o lugar, a relação do homem com o outro, a relação do homem com o desconhecido. Os problemas foram se tornando complexos, uma economia foi sendo dinamizada cada vez mais, até esse desdobramento no século XX, esse desdobramento de uma sociedade altamente complexa, com problemas altamente complexos, onde todo esse conhecimento cartesiano não consegue dar uma solução. Então, a resposta para isso é a ideia de o quê? Do pensamento sistêmico, mas tendo em conta que é necessário você analisar, né, acompanhar o que é estrutura, o que é organização e o que é processo. É a tríade. Quando você compreende o que é como que se organiza, como é a estrutura dessa organização, como é o processo,
aí você consegue fechar uma ideia e ter ações mais ecológicas, vamos dizer assim. E da Tanto. onde. Diz. Oi? Não, e como surge a ideia do pensamento sistêmico? Da onde vem essa ideia? Porque o Ah, veio da cartesiano. cibernética. A Veio da cibernética, da cibernética. análise dos sistemas, né? Exatamente. Veio dali. Essa que foi o boom. Foi os primeiros estudiosos da cibernética lá nos anos 40, 50, nos Estados Então, Unidos. tudo aquilo que é conhecimento e saber, vamos lá. A diferença da sabedoria dos povos originários e ancestrais para aquele conhecimento de um outro povo que encontra com aquele povo que tem a sabedoria, ele tem o conhecimento o fluxo da informação e agora a gente está na era da desinformação, ou seja, a gente está muito longe da sabedoria. A gente que a velocidade de informação, as escolas passaram a não formar mais e apenas informar, né? Fazer o papel do fluxo da internet, ou seja, a informação ou a formação que um educador possa ter hoje numa sala de aula dentro do sistema educacional global, né? Há as exceções, nós podemos falar delas, mas basicamente entra nesse lugar da informação e agora da desinformação. Hoje também foi um dia importante em relação ao combate das fake news no Brasil. Você acha que a internet, a cibernética, né, vai ser um lugar de disputas? Como ela tem um potencial muito ela é importante hoje para a humanidade, né? Ou para a sociedade, não vou dizer a humanidade, porque, como diz o Ailton Krenak, a humanidade é uma vaidade, né? Não, a sustentabilidade é uma vaidade, ele fala isso, desculpa. Ele fala que a humanidade deu errado. Mas você acha que a internet pode ser esse lugar de disputa, de uma nação, uma governança global da internet, como se a gente elegesse de forma democrática ou vai ser um lugar de disputa tirana, de guerras, de espaço, de um território, como eu falei agora, que é essa fresta, né? Esse lugar onde a gente se encontra no Instagram. Então, você acha que a internet vai ser um território de disputa, tal como a Primeira Guerra Mundial dividiu a África? Eu vejo assim, Rafael, é difícil nós prevermos alguma coisa nesse sentido, porque as informações elas evoluem muito rapidamente. O que eu percebo é que a internet ela molda o pensamento humano. Os modelos mentais hoje, dentro da sociedade moderna, elas são moldadas por essa plataforma que nós chamamos de internet. Existe muito pouco espaço para reflexão. Então, esse local ele pode ser transformado futuramente em um território a ser apropriado. Eu acho que isso é mais lá para frente, tá? A ser apropriado por um determinado grupo, eu não digo nem nação, por um determinado grupo econômico, sociopolítico, e que outros determinados grupos econômicos sociopolíticos podem se sentirem lesados e, a partir daí, pode haver, sim, conflitos. Você colocou bem, a internet ela é um território. E é um território de disputa. Porque, observa, você já observou que se você perguntar para uma pessoa assim, me fala sobre isso, um assunto qualquer, a pessoa ela não tem mais aquele conhecimento vertical. O conhecimento dela é horizontal. Ela te fala um monte de coisas que ela viu que outros falaram através das mídias sociais. Mas se você fizer 2, 3 perguntas para ela, ela não consegue dar sequência. Então, aquela pessoa com esse conhecimento que ela possui não é dela. Ela é uma apropriação de um outro grupo, de uma outra nação, não importa. E ela não se dá conta disso.
ela não consegue se livrar disso. Então, a internet ela pode ser um veículo que nós podemos usar a nosso favor, porque o que você tem lá, você acha. Agora, que pode ser um território de disputa, eu concordo com você. E como é que vamos formar, então, educadores sistêmicos? Você acredita que a forma como a pedagogia está posta hoje, ela gera frestas e fragmenta mais o saber ou não? Olha, a minha opinião, eu sei que ela é um pouco assim pesada, sabe, Rafael? Porque eu vejo a pedagogia como sendo um dos gargalos dentro da educação brasileira. Eu não consigo compreender como que um pedagogo ou pedagoga recém-formada tem a legitimação para ser líder de um processo educacional. Porque no Brasil funciona dessa forma, tá? Então, pela minha experiência, eu já trabalhei em inúmeras escolas, tanto na rede municipal, quanto na rede estadual pública e também em rede privada. Eu vejo que o pedagogo, ele, ao invés dele desafiar o status quo, na verdade, ele protege esse status quo. Mas ele protege, não é que ele é intencional, é que a formação dele, dentro do curso pedagogia, não permite que ele se torne um ser que desafie o próprio sistema e que desafie a si próprio durante o processo educacional. Então, eu vejo que no caso brasileiro é necessário, acho pouco difícil, pouco provável, mas é necessário reformular o que nós chamamos de curso de pedagogia. Haver uma reformulação profunda. Ali dentro tem que entrar outros princípios, como, por exemplo, enfim, são muitas coisas que eu não quero assim, entrar muito nesse lado, senão a gente tem muitos colegas pedagogos, né? Não Que quero pode ofender sentir. ninguém, mas eu concordo contigo nesse aspecto. E eu não estou buscando aqui também concordâncias ou discordâncias. Eu estou buscando te provocar para que ambos, tanto eu quanto você, entremos num território que nós não dominamos, para a gente se expor também aqui, né, as nossas vulnerabilidades em argumentos, de expormos-nos ao risco aqui, né, de falarmos para quem quiser ouvir e Certo. abertamente a um público, ainda que tenha uma restrição. Agora, como é que vamos formar esse educador sistêmico, né? A fragmentação do tempo escolar, aula de física, aula de matemática, aula de química, aula de ciências, ela, ela provoca também que a gente tenha um pedagogo para cada, um educador para cada especialidade, né? E Correto. enquanto a gente tem trabalhado, eu e você, né, a Lalinha, o William, a Laís, a equipe do Colégio UBM, a gente ainda não chegou nessa solução, mas a gente está experimentando o conhecimento na floresta, né, ao ar livre, onde você precisa saber de um monte de coisa, tal como o astronauta, né, e entra numa zona de total desconforto, né, que, por exemplo, é a gravidade zero, né? A educação é esse lugar esse laboratório da quarta dimensão agora, do tipo, em que lugar que nós estamos? Essa internet, essa educação por meio da internet, né? A educação está passando por esse laboratório experimental da distopia em relação a gerar mais frestas entre aquilo que é informação, conhecimento, sabedoria. Acha que isso é possível pensar ou é uma viagem bem viagem? Ô, Rafael, a formação de educador sistêmico, eu vejo que não há uma outra saída a não ser a nossa completa reconexão com a natureza. Eu não consigo perceber uma outra forma. Mas essa reconexão com a natureza
ela pode ser de várias formas possíveis. O difícil, o difícil é você chegar para os educadores, de uma forma geral, e dizer assim para eles: existe uma possibilidade de realizarmos um tipo de pedagogia, um tipo de conhecimento, disponibilizar isso para os alunos, diferente daquilo que você conhece. Aí cai naquela ideia, ok, vamos fazer formação com eles. Vamos fazer uma formação com os professores. Mas você já observou que as formações com os professores, você tem experiência nisso? Ela vai num ponto, ela aquece, depois ela vai desaquece, aí depois volta para aquela rotina. E esses dias eu estava pensando sobre isso. O que que faz com que esse aquecimento e logo em seguida um desaquecimento? E aí, nas minhas reflexões, eu cheguei à seguinte ideia, é aquilo que nós já conversamos uma vez. Se nós nos estivermos inseridos dentro de uma organização que aprende, é muito pouco provável que a gente consiga ter esses educadores sistêmicos. A organização que aprende, ela é uma pedra fundamental para que isso ocorra. E na sua fala, né, não é uma organização que ensina. Né? Nós não estamos interessados nisso. Nós estamos interessados em uma organização que aprende conjuntamente à medida que o conhecimento vai sendo formado. Então, por exemplo, se existe uma ONG que desenvolve um determinado projeto educacional, ou uma escola, ou um colégio, se essa ONG, essa escola, esse colégio não desenvolve esse conceito, não trabalha esse conceito de organização que aprende, aquilo tende gradativamente a desaquecer. Porque o sistema social, assim como o sistema biológico, são sistemas vivos. Quem trabalha isso de uma forma bacana, né, que na verdade sim é considerado o pai dessas ideias, é Humberto Maturana e Francisco Varela, eles dizem que todo sistema social e todo sistema biológico é um sistema vivo porque possui uma mente. Possui uma mente. E você não pode controlar uma mente. Você só pode perturbá-la. E a mente perturbada, ela escolhe o que vai perturbá-la e como ela vai se reconfigurar diante dessa perturbação. Então, ver a escola como um sistema social vivo é fundamental, porque a partir daí você utiliza estratégias de organizações que aprendem para quê? Para que as pessoas, todos, se sintam inseridas. Você lembra uma vez que nós estávamos numa reunião, aí rolou, né, blá, 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 você falou para mim assim, o que que você acha, André? Aí eu perguntei assim, o seu Adão vai entender? Você lembra disso? Se o Lembro, seu o senhor Adão Adão... é o nosso encarregado, chefe da limpeza do campus de Barra Mansa, né? Isso. Se o seu Adão entender, todos irão entender. O que que eu quero dizer com isso? Que ninguém pode ficar de fora. Esse que é o desafio dentro de uma empresa Não, educacional. não menosprezando a capacidade de compreensão do seu Adão, mas considerando que do funcionário da limpeza, né, até a reitoria, todos têm que ter a capacidade de aprender ou ter o acesso ao aprendizado, né? Eu entendo o que você quer dizer, né? Não, E participar da construção desse aprendizado. Porque a informação, Rafael, ela tem que circular. Quanto mais a informação circular, mais nós teremos a possibilidade de termos educador sistêmico. Eu gostei desse termo aí. Educador sistêmico. Nós precisamos, de uma forma geral, termos educadores sistêmicos. Com a formação, a autoformação, seja lá o que for, de educadores sistêmicos, nós vamos poder atravessar essa fresta. É a nossa chance. quando você fala de uma organização social, que a escola é uma organização social, me aproxima da ideia de comunidade de aprendizagem, né? E o que a Jéssica tá dizendo
que na faculdade de pedagogia eles não aprendem a fragmentar, ou ela não aprendeu do curso que ela está fazendo, né, não aprendeu a fragmentar o conhecimento, né, as disciplinas e etc. Mas é que a discussão está entre a escola e a educação, não necessariamente, porque do modo como eu falei, ficou ignorada a ideia de que a educação não é prerrogativa exclusiva da escola, né? Quando eu pergunto se a internet, ou melhor, se essa distopia que nós estamos vivendo agora é uma provocação da quadridimensionalidade da educação, e se a educação colabora para a manutenção das distâncias sociais ou dos distanciamentos sociais e até dos isolamentos, colocaram os pais e as famílias numa berlinda muito grande. As empresas entraram na casa das famílias, as escolas entraram nas casas das famílias, ou seja, agora a minha casa é o meu local de trabalho, é o meu local é a escola do meu filho, é o meu local de dormir, ou seja, estou em plantão 24 horas comigo mesmo, né, com a minha necessidade, minha capacidade de aprender. Ao invés de pensarmos em educadores sistêmicos, ao invés de pensarmos, não vou dizer em vez de pensarmos, vou dizer que o processo de educação sistêmica deveria também encontrar uma escola para pais, ou seja, os pais que estão nessa missão agora de educar os filhos, ou de levar a função do pedagogo, né, pai dos gogos, aquele que leva ao conhecimento. Será que os pais também agora não estão se vendo nessa fresta de ter que ter uma formação sistêmica para oportunizar que essas crianças também sejam sistêmicas? Ou seja, se falar em formação de educadores, mas quem está educando agora de forma direta são as famílias, os pais, não menosprezando o trabalho das educadoras, todos que fazem todos os seus trabalhos à distância, mas se não as crianças que não têm autonomia para entrar até determinada idade ou percepção da tecnologia, não entrar de forma autônoma na internet para encontrar o seu conhecimento junto a educadores, isso não funciona. Isso faz sentido para você? Faz, Rafael. É a grande oportunidade da família entrar nessa fresta. Olha que coisa assim, interessante para nós refletirmos. Todo esse processo é decorrente de um vírus, concorda? Né? Covid-19. Se você buscar na literatura o que é esse vírus, ele é extremamente simples. Ele é extremamente simples. A estrutura dele, né? Hein? A estrutura dele, né? Eu já li, por exemplo, afirmações dizendo que ele não consegue sobreviver entre 1,5 minutos e 3 minutos no sol. Então, é extremamente simples. Então, como que pode um vírus com uma estrutura extremamente simples causar esse tremendo impacto? Não tem outra. Se você pensar isso de forma cartesiana, você não vai conseguir compreender. Agora, quando você começa a compreender, buscar essa resposta através do pensamento sistêmico, você vai ver que é na simplicidade que o complexo se organiza e se manifesta. Então, agora é a chance, agora é a oportunidade da família. Eu não sei ainda se, em razão de toda a educação lá atrás, dos pais e das mães, se eles vão se sentir motivados ou obrigados, seja lá o que for, a fazer essa migração. O fato é que, quanto mais você protelar em fazer essa migração, mais danos você vai sofrer. Ou seja, a família, seja emocional, seja físico, porque o enclausuramento, ele realmente ele te traz problemas. Mas se você consegue compreender que através desse problema pode vir grandes soluções, inclusive na relação entre pai e filho, na relação entre filho e escola, na relação entre escola e comunidade, entre comunidade
e o planeta de uma forma geral, nós podemos sair com um grande aprendizado de todo esse processo. Eu concordo com você, sim. Vou ler aqui algumas intervenções que eu acho que faz sentido incluir também, e se eu não as leio, elas não ficam registradas aí nos históricos, né? O pessoal da Escola da Floresta Olho da Coruja, antes, a professora Célia Matos, que eu agradeço a intervenção e a participação, ela pergunta: Fresta talvez se ligue a campos semânticos. Que repertório cultural, social e educacional têm os professores? Solta aí uma questão, né? O pessoal da Escola da Floresta Olho da Coruja pergunta: trabalhar com um projeto único na floresta poderia ajudar a unir as áreas de conhecimento? Todos num movimento em torno de uma pesquisa? E aí, mais à frente, esse conceito de educação sistêmica, a Maria Flor Muniz, né? Esse conceito de educação sistêmica trabalha em interdisciplinaridade todo o tempo, né? O que vou juntar com as intervenções da Jéssica, quando ela fala que aí que mora o problema, né? Que as pessoas não querem mudar, os educadores não querem se transformar, aceitar essa transformação, né? Por isso reproduzem-se de forma isomórfica, elas ensinam da forma que aprenderam. E ela diz que o Pacheco disse uma frase para ela que mexeu muito, que nós aprendemos a sermos professores ou educadores desde a educação infantil, que modelamos aquele processo, né, de que como a educação infantil, como somos ensinados na educação infantil. Então, quando nós nos colocamos dentro da floresta, num projeto comum, por exemplo, o projeto da educação infantil era aprender o B. Então a gente foi ver tudo na floresta que tem B, isso com crianças muito pequenas, abaixo de 6 anos. Então o projeto é buscar borboleta, bicho, balanço, né, coisas com B, que surgem dali, né? E de repente nós, educadores, estamos aprendendo ali com aquelas crianças, né? Ou seja, eu me coloco no lugar de aprendiz junto com aquela criança. Quer responder essas perguntas que foram colocadas? Você poderia... foram 3 perguntas, né, distintas. A questão é se o Conselho de Educação Sistêmica trabalha em interdisciplinaridade todo o tempo. Eu vejo necessariamente a educação sistêmica está assim, trabalhando todas as disciplinas o tempo inteiro, em todos os momentos, não há fragmentação na educação, no pensamento sistêmico? Eu vejo assim, que a educação sistêmica ela não existe ainda de uma forma concreta. Ela ainda é uma ideia, é uma construção. Eu, particularmente, da forma como eu compreendo o pensamento sistêmico, a educação sistêmica, eu ainda não tive acesso a essa informação, se ela, de fato, ela roda em algum lugar. O que nós estamos tentando, através do Programa Ambiental Gaia, é desenvolver essa educação sistêmica. Mas se nós um dia conseguirmos desenvolver essa educação sistêmica, ela sim, ela vai passar pela interdisciplinaridade, pela transdisciplinaridade, e aí vai. E é possível sim. E linkando com aquela outra pergunta, eu vejo que o ambiente natural, ele é um ambiente propício para dar esse start, para ter essa consciência de movimento. É um ambiente natural. Mas não descartando o ambiente, vamos dizer, não natural. Tem que ter essa conjugação. É aquilo que eu estava falando anteriormente. Nós não podemos controlar uma mente. Nós podemos apenas perturbar a mente. Perturbar uma determinada mente, né? E a mente é que vai escolher o que vai perturbá-la. Quanto mais ingrediente nós tivermos, melhor é. Então, quando você está solto numa floresta, você tem muitos ali sonoridade, cores, o inusitado. Cheiros, né? Temperaturas, texturas. Isso. Ou seja, muitas perturbações. Muitas perturbações. E numa sala de aula, como nós conhecemos, é um número limitado de perturbações. Né? Foi construída para isso, né?
um atrás do outro, aí já existe assim um conhecimento, o professor entra, aí começa, olha, vai, começa A, B, C, D, E, aí bate o sinal, ok, ele sai. Então, o ambiente natural, ele é o ambiente, para mim, mais correto para iniciarmos uma educação sistêmica, mas não descartando, por hipótese alguma, o ambiente não natural. Então, vou pegar o teu gancho. Como é que o PAG se enquadra nesse conceito? Vamos falar um pouco da alfabetização ecológica e trazer um pouco o Fritjof Capra aqui, que é uma das suas referências também, que você havia né, me contado que queria abordar esse autor também nessa nossa conversa. Como é que o Programa Ambiental Gaia, desenvolvido dentro do Centro Universitário de Barra Mansa, né, o UBM, do Colégio UBM, se enquadra, se encaixa nesse conceito? O Programa Ambiental Gaia ele nasce de um desejo profundo de desenvolver uma metodologia capaz de reconectar as pessoas com a sua própria natureza e fazer uma reconexão do ambiente escolar com um ambiente propício para a aprendizagem, ou seja, um ambiente em que os educandos eles se tornem os próprios atores do seu processo de aprendizagem. Esse que foi o desejo inicial e é ainda o desejo que nós temos. E você faz parte do comitê do Programa Ambiental Gaia, você sabe que é um trabalho árduo manter esse programa ativo. A ideia básica é que, no decorrer do tempo, nós visualizamos que não basta apenas você criar um ambiente para os alunos. É necessário também você criar um ambiente institucional para que os colaboradores, no caso, nós estamos dentro de um centro universitário, possam co-criar junto esse grande programa. Por isso que nós aproveitamos e nos apropriamos do conceito do Peter Senge, a quinta disciplina, para criar essa amálgama, esse link, para propiciar isso. Nós, do Programa Ambiental Gaia, nós não estamos nem um pouco interessados, por exemplo, em despertar o lado político de ninguém. Nós não estamos nem um pouco interessados em despertar a curiosidade com relação à natureza ou com relação à conservação, à biodiversidade. Não, não é isso. O nosso interesse é que o indivíduo, ao entrar em contato com esse programa, ele sinta e compreenda como que a vida ela é um processo extremamente simples e complexo, e muito rápido. E que a nossa transitoriedade aqui nesse planeta, ela pode acabar num instante. Ninguém não carrega dentro de si essa certeza que vai viver 1 ano, 2, 100 anos, 50 anos. Não tem, isso não existe. Então, a ideia é desenvolver essa urgência. Mas qual a urgência? A urgência de que é necessário nós desenvolvermos princípios e valores que façam com que as novas gerações se apropriem desses princípios e valores e que melhorem, e que venha uma outra geração, e isso vai melhorando para nós criarmos uma sociedade mais livre, justa e solidária. Essa é a ideia. Num dos artigos se não me engano, se não foi o Capra, foi o Viriato Soromenho Marx, em português, agora não vou saber exatamente a fonte, mas ele diz que um deles, não vou me lembrar agora, uma criança hoje de 7 anos, ela tem mais informação a respeito da ecologia ou daquilo que seria suposto ser uma alfabetização ecológica do que um ministro, um representante de Estado que tem aí seus 50, 60 anos. Porque o assunto, a partir de 2005 até 2015, foi considerado a década para o desenvolvimento sustentável
pela ONU, né, pela Unesco, por todos esses grupos. E aí houve-se o choque entre os saberes do Norte e os saberes do Sul em relação, não é educação para o desenvolvimento sustentável, né, educação pela natureza, educação com a natureza, é uma outra forma do saber sistêmico, holístico, que não é de tempo integral, ou seja, de 8 horas da criança numa escola, mas sim de desenvolvimento da integralidade do ser humano, ou seja, é uma diferença muito grande entre esse integral e aquele integral. Então, essa prática, né, esse lugar do cotidiano do programa ambiental Gaia, dessas construções, dessas amarrações, você vê isso operando em outras escolas, em outros ambientes que não seja o UBM, que tem aí uma disposição, uma floresta, né? Você consegue perceber que nossas crianças de 7 anos têm mais consciência ecológica do que o ministro da... Não, é uma péssima comparação. Do que um representante... O ministro do Meio Ambiente. do que qualquer... Eu acho que qualquer vaca leiteira ou porco de chiqueiro do quintal ou galo dali vai ter uma consciência ecológica maior do que a desse senhor. Mas, pronto. É o que o Ailton Krenar fala, né? Quando você entra num chiqueiro, você não imagina que você vai encontrar pássaros, né? Você só vai encontrar porcos, né? Então... O Rafael, o Programa Ambiental Gaia está inserido dentro do Centro Universitário BM. Para quem não sabe, o Centro Universitário BM, ele possui, no meu entendimento, o maior ativo que existe na região. O maior ativo, que é aquela área... Uma mancha florestal, né? Esse é o maior ativo. Eu não consigo perceber isso em outros lugares, em outras escolas. Apesar que existem escolas que têm uma geografia, né, ao redor, que poderia possibilitar esse tipo de trabalho. Só que nessas escolas, isso é descartado. É aquela escola mesmo cartesiana, aquela coisa assim, ó, coitada daquelas crianças. Então, o que nós fizemos? Se existe aquele ativo, né? Por que não desenvolver um projeto que posteriormente se tornou um programa e possibilitar essa aprendizagem diferenciada? Eu vejo sim que as nossas crianças, eles têm uma visão um pouco assim mais refinada com relação a isso. Eu acho assim interessante quando você sobe com as crianças, né? Vai lá para o bosque, aí faz o seu trabalho, né? Floresta escola, aí você desce. E depois eu converso com eles. Você já percebe que dentro deles já tem um entendimento diferenciado. Um entendimento que faz sentido. Por exemplo, até coisas básicas, por exemplo, refrigerante, sabe? Eles já têm essa noção. Fala sobre aulas a respeito, vou dizer aula porque estávamos na sua aula de história, mas planejamos ela fora e fizemos uma sessão sobre a Primeira Guerra Mundial no bosque. Como é que foi isso? Essa foi uma experiência muito bacana, né? Então, temos pouco tempo, seja rápido. Tá, rapidinho. Eu achei interessante porque eu estava lá dando aula, aí o Rafael bate lá na porta e me chama na porta. O que você está fazendo? Ué, estou dando aula. O que eu estou fazendo? O que eu sei fazer dentro de sala. Aí o Rafael vai... Não, mas o que você já deu? Você está falando o quê? Não, eu estou falando aqui do mundo entre guerras. Você falou o quê? Eu falei, eu já terminei a Primeira Guerra Mundial. Aí, vamos lá para o bosque. Eu falei, vamos lá fazer uma aula lá, vamos lá. Aí, nono ano. Nono ano. E aí, Rafael, eu confesso a você que eu fiquei assim, intrigado com o que ia sair, entende? Dentro do assunto Primeira Guerra Mundial.
Mas eu achei bacana que na hora que nós chegamos lá no bosque, você viu que eles estavam bem treinadinhos, né? Assim, como é que é? Quais são as alianças militares? Ah, Tríplice Entente e Tríplice Aliança, tá? Quais eram os países, tá? Como é que era a guerra de trincheira? Ok, então vamos fazer um negócio. Cada um ocupar seus territórios. Aí eu estou vendo lá de longe, né? Aí vem cipó na mão, madeira, galho, e todo mundo Fragmentamos o começando a bosque, trabalhar. né? Olha, vocês são as tríplices, né? E agora essa área aqui é a África. Cada um toma É, seu território aí. E foi e assim. aí cada um começa a ocupar, e depois começa aquela disputa, né? Mas assim, As resumindo, negociações por alianças, né? Para fazer o isso. território, um trapaceando o outro para poder. Uma espécie de guerra fria que não cabia ali naquela discussão, mas eles estavam fazendo ameaças. E no meio dessa engrenagem, né? Os Mosquito, mosquitos exatamente. comendo solto, E fez mas sentido. Aquelas crianças, quando desceram ali para a sala, fez sentido a percepção, né, não só com aquela consciência, né, ecológica, mas eles puderam perceber o impacto de entrar em conflito num continente africano. E a gente estava ali numa mancha de floresta e pensaram, caramba, como é que eles queriam dividir a África inteira se a gente aqui mal consegue dividir o bosque, né? Que é né, e o bacana é que depois eles falaram assim comigo, professor, eu nem sabia que tinha isso aqui. Ou seja, aquela área, né? Daquela Uhum. região ali, né? Onde nós nos deslocamos ali para o lado de lá. André, faltando 4 minutos para o Instagram nos derrubar, como é que você vê o retorno da quarentena? Eu não vou falar em pós-pandemia, porque já não acredito que o pós-pandemia, que esse vírus vai ser, dentro do contexto dos mantenedores do BM, lá em março eu falava, gente, antes de setembro a gente não volta. Não, maio já volta. Antes de setembro a gente não volta. É, é uma possibilidade que o vírus seja endêmico, como a AIDS, como outros vírus. Sim, Como é sim. que você vê o pós-quarentena, quando for flexibilizada ou o retorno paliativo? É, a gente vai ter que ir lá para fora? Como é que é isso? Rafael, o sistema educacional que não reconfigurar a sua prática vai ficar para trás. Agora, mais do que nunca, o lá fora se faz presente. E o aqui dentro vai ser necessário. Mas essa necessidade do aqui dentro, ela vai ter que ser conjugado com lá fora. Não tem como. Se nós não reconfigurarmos a nossa prática educacional daqui para frente, eu estou falando nós como colégio, nós vamos ficar para trás. E se nós reconfigurarmos, nós vamos sair na frente. Não tem como, não tem outra saída. Eu concordo com você. E outra coisa, abrir o espaço. Esse vírus, ele é um espaço aberto para outras coisas que virão. Bom, faltando 1 minuto e meio, vou começar os agradecimentos. Dar aqui, antes de mais nada, agradecer as pessoas que interagiram, que participaram. Obrigado, professora Célia, pelo prestígio, a Jéssica, a Lalinha, todos que nos assistiram aí. Viva a Mata Atlântica, viva o Parque Nacional de Itatiaia. Um grande não à privatização o loteamento militar do ICMBio. É uma defesa que eu acho que você é um grande guerreiro nessa luta. Precisamos proteger essas instituições. Hoje é um dia importante mesmo da gente trazer a Mata Atlântica para o debate, esse bioma incrível no planeta Terra. Obrigado, André. Sexta-feira temos o fechamento do ciclo de maio com a Catalina, que vai falar sobre um voltar a casa, e em junho a gente vai ter uma extensão dessa temporada. 45 segundos para você fazer sua despedida, suas considerações, e a qualquer momento o Instagram derruba e fechamos por aí. Rafael, coisa rápida, eu só queria agradecer a você por essa oportunidade de estar aqui papeando com você. E mais do que nunca, nós precisamos, todos os educadores, nos unirmos sobre uma única ótica. Em primeiro lugar, a criança. Ok? Obrigadão, tá? Gratidão. Valeu, André.
Salve, salve. Ó, a Adriana do Eleva te manda aí um abraço. E o Marcelo Casa Atelier, Surucua, viva os pássaros de Piraí. Tchau! Tchau.